Você tem amigos que acreditam em Deus, amigos que não acreditam, amigos que seguem uma política mais conservadora, outros uma política mais à esquerda. Este é um mundo contemporâneo, um mundo de diversidade. Uma das origens é Spinoza, e nós vamos conversar sobre o segredo de Spinoza diretamente com o autor. Como é que surgiu a possibilidade de eu não ser como você e não haver um poder absoluto sobre nós? Muita gente já ouviu falar de Spinoza, muita gente já ouviu falar sobre Spinoza, mas esse romance vai fazer uma composição histórica ampla e vasta sobre a infância, formação até o último dia de vida de Spinoza. E eu tenho o privilégio de conversar com o autor José Rodrigues dos Santos. Apesar de você ser uma pessoa muito importante e famosa, nem todo mundo no Brasil conhece a sua obra. Então, por favor, Zé, você pode apresentar sua biografia para nós? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Eu nasci em Moçambique há 60 anos. O meu pai era médico, aliás, mais tarde até escrevi um romance a contar a história dele. Tinha um avião que andava de aldeia em aldeia a fazer campanhas sanitárias, até aterrava em campos minados, porque havia a guerra colonial na altura. E depois, quando houve a Revolução, começou a descolonização, e muitos portugueses foram para a África do Sul, de Moçambique, né? Outros vieram para o Brasil, outros voltaram para Portugal, ou foram para Portugal, porque eu não voltei para Portugal, eu nasci em Moçambique. Mas meus pais eram portugueses e fui para Portugal, e depois segui para Macau, que ainda foi português até 1999. Passou para a soberania chinesa só 2 anos depois de Hong Kong. Depois tirei o curso na Universidade Nova de Lisboa, mais tarde fui trabalhar para a BBC, regressei a Portugal, trabalho na televisão portuguesa, comecei a trabalhar também com a CNN, durante 10 anos trabalhei com a CNN, e depois comecei a escrever romances, aliás, com base na minha primeira tese de doutoramento. O presidente da Associação Portuguesa de Escritores disse, leu, porque eu publiquei a tese de doutoramento, ele disse, olha, você é um romancista. Eu, romancista? Nunca pensei, isso é a mesma coisa que dizer, você é um astronauta, não é? Nunca me ocorreu, e ele depois pediu-me para eu escrever um conto para uma revista literária que ele tinha, e eu devia-lhe um favor, não podia dizer que não, então comecei a contragosto a escrever esse conto, e de repente esse conto tinha 200 páginas, e portanto publiquei, tornou-se o meu primeiro romance. Ele nunca viu o conto, quer dizer, nunca lhe escrevi conto nenhum, infelizmente, mas fiquei viciado com a escrita da ficção, e então O Segredo de Spinoza é o meu 25º romance. Iniciei esta carreira, comecei a publicar o meu primeiro romance, foi em 2002, e apenas falhei em 2003, desde 2004 até agora, 24, todos os anos publico um romance, que pode ser num volume, ou 2 volumes, ou até, tenho caso de trilogia, 3 volumes. E com essa capacidade de se deslocar pelo Império ou pelo Império nos seus estertores, né? Afinal, Moçambique, Portugal, Macau. A última vez que eu estive em Macau, o meu guia já era um guia que falava cantonês, mandarim e inglês, e nada mais de português. E ele nos apresentou a igreja de Our Lady of Fátima e a Our Lady of Penha, e eu achei muito bonito isso. E essa jornada pelo Império Português, que é o primeiro a se formar e o último formalmente a se dissolver, essa jornada lhe dá muita consciência histórica. O romance é histórico, não? Quer dizer, também Spinoza e muitos judeus de origem sefaradita ou portuguesa andaram Holanda, Nordeste brasileiro, Curaçao, Nova York e pelo Império. Mas uma questão importante, o romance histórico como 1793 do Victor Hugo, Ivan Oed, Walter Scott, são romances em geral românticos do século XIX, que tentam reconstruir uma identidade nacional. Nós, por falta de Idade Média, temos que recriar um nobre na figura do Guarani, na figura do Peri, do José de Alencar. Existe algum objetivo específico desse projeto, quer dizer, é resgatar algo de Portugal lá na Holanda, nos Países Baixos? Existe algo romântico nessa ideia? Sim, existe de facto.
É verdade que eu sou um filho do Império, porque eu nasci em Moçambique, de pais portugueses, mas eu acho que, para mim, mais do que a ideia do Império, interessa-me o Império da ideia. E, portanto, eu gosto de trabalhar com ideias, todos os meus romances tocam em várias áreas do conhecimento. Eu escrevo romances que tocam física, matemática, biologia, tecnologia, etologia, história, filosofia, economia, política. Mas é verdade que essa recuperação de um lado menos conhecido da história de Portugal fez parte do projeto deste romance. Porquê? Durante muito tempo pensou-se que Spinoza era um judeu espanhol. A descoberta de que ele era um judeu português é relativamente recente, tem poucas décadas. E normalmente a informação a sair da academia e chegar ao grande público leva muito tempo. Décadas também, com muita frequência. Por exemplo, hoje já se conhecem melhor as ideias da física quântica, mas ela apareceu em 1900, não é? Mesmo Einstein levou algum tempo as pessoas perceberem a teoria da relatividade. E aqui é um pouco a mesma coisa. Eu, antes de publicar o livro, publico sempre em outubro, no ano passado, ia publicar, e toda a gente sabe em Portugal que eu lanço nessa altura, e então, na aproximação da data, perguntavam-me: então qual é o romance que vai lançar este ano? Eu disse: olha, não pode ser o tema, posso apenas dizer que é o maior filósofo português. E todos: maior filósofo português, quem será? Padre António Vieira, Agostinho da Silva, todos. E só uma pessoa em dezenas e dezenas, que foi a reitora da Universidade Católica de Lisboa, é que disse: Spinoza. As pessoas não sabiam quem era Spinoza. Como melhor, sabiam quem era Spinoza, não sabiam que ele era de origem portuguesa. Isto é absolutamente desconhecido em Portugal. E eu achei que era interessante recuperar esse lado de um homem que, na verdade, ele era um neerlandês de etnia judeu-português. Mas era, obviamente, um neerlandês, e as ideias que ele teve não eram possíveis de ter em Portugal, só mesmo nos Países Baixos. Muitas vezes os pensadores exilados ou em outra situação escrevem com mais clareza pelo distanciamento, mas você o chama sempre de Bento e não de Baruch, né? Ou realmente insiste nessa ascendência portuguesa. Você mostra uma comemoração com a restauração bragantina de 1640, com a ascensão de Dom João IV. Quer dizer, você cria um ambiente, inclusive distinguindo que para um holandês, português queria dizer judeu, e papista queria dizer católico, que aparece no texto. Eu poderia fazer uma longa entrevista apenas dando os detalhes técnicos e divulgando a sua obra, mas eu insisto que é um texto com uma narrativa muito envolvente, com palavras de ascendência ou de origem judaica, com práticas que obrigam inclusive o leitor a pensar nas diferenças culturais. A cena marcante do início é a excomunhão de Uriel na sinagoga. A cena final de alguém deitado no chão da sinagoga depois de ter sido chicoteado e as pessoas pisando nele ao saírem da sinagoga, inclusive a família de Bento Spinoza. Como é que os judeus, uma das comunidades mais perseguidas da história, historicamente perseguida, o primeiro pogrom em Alexandria no século III a.C. Como é que esses judeus, com essa experiência de perseguição brutal e muitas vezes genocida contra a comunidade judaica, expulsos de Espanha e de Portugal pela Inquisição, como eles adotam práticas de excomunhão, violência simbólica e violência física contra um membro da comunidade? O judaísmo, neste caso, esta cena que eu descrevo no início do romance, a excomunhão de Uriel da Costa, ou Gabriel da Costa, é uma cena que mesmo muitos judeus, aliás, eu falei com um rabino que me disse: você tem que explicar que essa cena que está aí tudo a descrever aconteceu mesmo, porque há muitos judeus que não vão acreditar. Porque a excomunhão dos judeus não tem qualquer comparação com a católica, era muito mais branda. Havia rabinos que eram excomungados por um dia. Por exemplo, se alguém tinha um comportamento errado, então, olha, durante um dia é excomungado. Isto é, ninguém da comunidade pode relacionar contigo. No dia seguinte já recuperas, não é? E, portanto, o processo de excomunhão dos judeus não era tão violento como nós imaginamos. A palavra excomunhão é uma palavra, de facto, para quem tem cultura católica, não precisa ser católico, quem tem cultura católica, é uma palavra
pronto, já não vai para o reino do céu. No caso dos judeus, não era manifestamente essa a situação. O excomungar de Spinoza constitui realmente, na história do judaísmo, das excomungações mais violentas de que há registro, ao ponto, como eu disse, do rabino me dizer: você tem que explicar que isto aconteceu mesmo, não está a imaginar. É um chicoteamento no meio da sinagoga e um pisoteamento. Mas tudo com permissão dele. Porque o que se passa é, ele na verdade ele não está a ser excomungado, ele está a sofrer uma penalização para poder regressar à comunidade, porque era a sua segunda excomungação, ele era reincidente, ele estava isolado da comunidade, ninguém falava com ele, e ele ao fim só a mãe dele é que falava com ele, e a mãe não estava proibida também de falar com ele, mas então a gente sabia que ela falava, mas deixavam por razões humanas. E ele, ao fim daquele tempo todo, disse: eu quero voltar. E então disseram: mas a condição, uma vez que tu és reincidente, vais ter que ter uma punição muito mais elevada. Estás disposto a metê-lo? Ele sujeitou-se por vontade própria. Isso é um elemento também importante, que normalmente, noutras situações, quando se é chicoteado, não é porque nós aceitamos que isso aconteça, é porque isso nos é imposto pela força física. Neste caso, foi pela força moral, digamos assim. E mais interessante, porque essa narrativa de um Spinoza de 10 anos de idade, ou isso... 10 anos de idade. Ela é retomada, isso daria excelente para um roteiro de filme, ela é retomada porque quando Spinoza for excomungado, ele não espera o fim da cerimônia. Ele sai no seu romance, ele sai antes, claro, acho que já é um trauma de infância, que para um cinema seria ótimo. Aí viria o flashback das cenas do Uriel para isso, né? Acho que é um dos tantos recursos muito bons do seu romance. Aos 10 anos de idade, nós encontramos uma criança prodígio, que espanta seu professor e o rabino-chefe. Uma criança capaz de encontrar uma contradição no livro das Lamentações de Jeremias. Uma criança que, eu até diria que não é a ideia do rei que deveria morrer em paz, mas morreu cego, é uma má interpretação, porque ele pode ter sido, como ele foi, cegado pelo inimigo, mas estava em paz. Não é porque afinal a paz não precisa ser uma paz física, certo? Mas é uma criança que não trabalha com autoridade. Há dois elementos aí importantes. Um é Bento, eu chamo-lhe Bento porque era como ele era conhecido em casa, chamavam-lhe Bento. O Baruch é um nome que lhe aparece mais tarde, quando ele começa a frequentar a yeshiva. E só na yeshiva é que lhe chamam Baruch. Uma yeshiva, uma escola religiosa de formação judaica. Vá que alguns aqui não tenham feito sua Brit Milá e não saibam isso. E em Portugal também não sabem. A yeshiva, de facto, é a escola que eles tinham lá na sinagoga. Porque o Bento era aquilo que hoje chamaríamos uma criança sobredotada. No seu tempo dizia-se: este vai ser a mais brilhante estrela de Israel. Portanto, vai ser o futuro da comunidade judaica, porque ele era realmente muito inteligente. E, portanto, isso foi muito cedo notado. O episódio do Uriel da Costa é um episódio que eu considero importante. Atenção, eu no romance ficcionei um pouco, no sentido em que pus o Bento, na verdade tinha 8 anos, porque ele nasceu em 1632 e isto aconteceu em 1640. Não há certeza de que ele estava presente. É provável que estivesse, porque o pai era religioso e, portanto, havendo um evento comunitário, exatamente, ele estaria lá. Mas ele, de facto, não fez nunca nenhuma referência, mas não podia ignorar a existência. Agora, a importância deste episódio é porque para uma criança de 8 anos que está na escola, em que lhe ensinam que a Bíblia é o texto em que estão todos, é um texto de inspiração divina, Deus ditou-o, não é? E ali tem as respostas para todos os mistérios da natureza. E ele está a ser endoctrinado. E ele, no castigo do Uriel da Costa, para que o Uriel da Costa regressasse à comunidade, ele tem que perguntar porque é que ele está a ser castigado, não é? E tem que perceber que é porque ele pôs em causa a palavra de Deus. Ora bem, isso mostrou-lhe a ele, esse episódio, que havia quem na comunidade pusesse em dúvida aquilo que estava a ser ensinado na escola. E como ele, obviamente, era uma criança sobredotada, porque assim era descrito no seu tempo, isso desencadeou, e essa é a minha interpretação, desencadeou o processo de ele começar à procura de outras coisas que estão na Bíblia
que sejam contradições ou incongruências e que permitam sustentar aquilo que ele viu nesse dia na sinagoga, a punição de Uriel da Costa. O século XVII é um século de transição, afinal é muito popular e o próprio Spinoza se torna um professor auxiliar de Descartes, ou conhecido, auxiliar no sentido de auxiliar os alunos que estão estudando Descartes, e Descartes está sendo estudado e ele é considerado até uma autoridade em Descartes. É um momento de transição, a gente chama às vezes em história, um termo ruim que é pré-iluminismo, um momento de transição do qual essa autoridade é questionada. Mas dentro da tradição judaica existe reverência ao texto. A gente se aproxima do texto lendo com uma yad, com a mão, yad, mão, porque o texto não pode ser tocado. A Torá foi escrita por Moisés, seus 5 livros foram escritos por Moisés, mas ele nota que Moisés não diz eu. Eu. Ele. Então como é que Moisés usa essa referência na terceira pessoa se ele é o autor? E o rabino fica admirado. Há uma tradição judaica do debate, mas ele tem limites. Não se pode questionar a existência de Deus, a autoridade de Moisés, a validade da circuncisão e outras questões. E acho que Spinoza pega o espírito de debate, de hermenêutica do texto, para usar uma palavra mais difícil, de interpretação, mas ele não reconhece barreiras, né? Pois apesar de sempre ter dito que não era ateu. Sim, ele tinha que dizer. Para entender o Spinoza é preciso entender a sua natureza de marrano, de judeu, de cripto-judeu, portanto alguém que era judeu às escondidas, ou vem dessa tradição, já não nessa altura. Os marranos portugueses e os espanhóis tinham o hábito de esconder a sua religião utilizando subterfúgios linguísticos, muitas vezes. E nós aí vamos encontrar isso em Spinoza. Ele está a dizer coisas profundamente antirreligiosas usando expressões religiosas. Quando ele diz Deus, ele na verdade quer dizer natureza. Quando ele diz beatitude, ele na verdade quer dizer conhecimento. É quase como se nós precisássemos de um código. O que é esta palavra? E quando nós traduzimos isso pelo código, então aparece um outro texto por trás, não é? Portanto, ele fala sempre com dupla linguagem, porque não podia fazer de outra maneira. Sou ateu, Deus não existe. Ele não pode dizer isso. Então o que é que ele faz? Deus sim existe. Deus é a natureza. Natura. E depois isso criou a ideia de que, e há muita gente que defende isso, eu já tive debates em que havia pessoas quase aborrecidas por dizer isto, mas que diziam, não, ele divinizou a natureza. E é uma interpretação, mas eu acho que é errónea. Nós temos que... Eu tive um debate uma vez com uma filósofa, uma professora de filosofia em Portugal, especializada em Spinoza, e ela dizia tudo, Spinoza acredita em tudo o que diz. Isso é uma interpretação de filósofo. Mas eu acho que esta interpretação não pode ser feita assim. Tem que ser feita uma interpretação de historiador, que aliás, com o método que o próprio Spinoza introduziu no Tratado Teológico-Político, que é um texto antigo tem que ser lido em contexto. Nós temos que saber qual é a intenção do autor do texto e o que é que ele podia ou não podia dizer no seu tempo. E isso depois vai explicar porque é que ele utiliza esta palavra e não aquela. Ele tem que ser lido em contexto. Ora, lendo Spinoza em contexto, obviamente que se ele dissesse que Deus não existe, provavelmente ia preso e eventualmente até morto, não é? E, portanto, ele não pode dizer isso dessa maneira. Então ele tem que utilizar subterfúgios de marrano. E, portanto, eu acho que nós temos que... E é uma das coisas que eu procurei tornar claro no livro, é esse jogo duplo. Eu quase que poderia utilizar um título Dan Browniano para o livro, era o Código Spinoza, porque, de facto, ele falava de uma maneira codificada. Uma referência ao texto muito conhecido best-seller de Dan Brown, O Código da Vinci, Anjos e Demônios e outros livros que fazem sucesso, mas por outro caminho, porque seu texto não é o texto da sedução do best-seller, no sentido de que era o caminho fácil. Pelo contrário, ele propõe matizes, o aprendizado de latim de Spinoza, eu nunca tinha lido sobre isso, né? Spinoza fala português em casa, muitas vezes espanhol também, como você diz, e hebraico, e mostra as contradições do conhecimento de uma língua morta para a sua comunidade, por exemplo, de cristãos menonitas, né, que não imaginavam que o hebraico
sendo ivrita a língua sagrada, poderia ter essas contradições. E já adulto vai aprender latim, que era a língua essencial para ler, Descartes, inclusive, para ler todos os autores universitários, né? Um século antes, Erasmo de Roterdã podia se deslocar pelas universidades europeias e dar aula em qualquer lugar, porque de fato o latim era a língua das pessoas cultas. Mas o mais interessante é um Spinoza que aprende latim, aprende bem, escreve em latim, um Spinoza que vende ações de frutas secas que vão chegar a Amsterdã, e um Spinoza que faz o trabalho de polir lentes. É um homem que fez bem todas essas coisas. Talvez não fosse um bom vendedor de ações. Não, não. Mas que fez bem todas. É um homem múltiplo. E, ao mesmo tempo, o seu romance traz um filósofo cínico, significando não falso, mas cínico no sentido grego, de despojado de bens materiais. Quando ele recebe uma herança de um admirador, ele recusa. Ele se irrita, inclusive, com o dinheiro. Tenta aceitar metade no seu texto, né? Spinoza era um homem despojado, a ele só interessava o conhecimento? Sim, ele era um homem, pronto, muito curioso, e a curiosidade é uma característica das pessoas inteligentes. Era um homem que tinha muito curiosidade sobre o mundo. Era, de facto, não prestava grande atenção aos bens materiais. Ele dizia com frequência que precisava de pouco para viver e vivia com pouco. Desde que lhe desse para viver, estava tudo bem. E ele tinha essa preocupação, de facto, de aprender, de conhecer o mundo. Ele era um filósofo. É importante explicar que o modo como ele vivia tinha uma mensagem política também, esse modo despojado. Porquê? Porque naquele tempo acreditava-se que uma pessoa que não acreditava em Deus era uma pessoa de excessos. Porquê? Porque as pessoas só se restringiam dos excessos por temor a Deus, por temer ir para o inferno. Ora, se a pessoa não tem medo de Deus, não tem medo de ir para o inferno, então qualquer libertinagem é permitida. E ele fez questão de demonstrar, porque ele tem uma frase, aliás, você ler, ele influenciou muito o iluminismo em toda a Europa. Praticamente todos os filósofos do iluminismo, com exceção de Leibniz, estão influenciados por Spinoza. E se você for a ler Kant fala no imperativo ético, fazer as coisas porque está correto. Ora bem, isso é Spinoza, porque Spinoza escreve justamente na ética que as pessoas devem proceder corretamente, não por temer a Deus, mas porque é o correto. Isto é, uma pessoa pode não ser religiosa e, no entanto, ser uma pessoa ética e correta, não é? Essa é a mensagem. Portanto, quando ele está a viver de uma forma que não é libertina, de uma forma que é despojada, ele está a passar uma mensagem, está a dizer, estão a ver, eu posso não ter essas crenças, não ter medo de Deus, não ter medo do inferno, nem sequer ter medo da morte, e, no entanto, portar-me corretamente com os meus semelhantes. É uma mensagem política que ele está a fazer. E é interessante que uma das biografias, há duas biografias contemporâneas, feitas por pessoas contemporâneas do Spinoza, e que são as principais fontes de informação que eu fui buscar. Uma delas é do Colérios, que era um protestante holandês e que detestava o Spinoza. E, portanto, ele começa a fazer a biografia para mostrar que ele era um libertino. E é ele que descobre, quando vai falar com as pessoas que conheceram o Spinoza pessoalmente, que descobre que o Spinoza é o contrário. É um monge. Exatamente, é um monge. Ele cria essa ideia. Um monge como os monges deveriam ser. Exatamente. É interessante porque é epígrafe do seu livro a frase que eu fotografei em Amsterdã, no monumento em que ele tem uma capa com símbolos de natureza, e embaixo escrito que a liberdade é o grande objetivo do governo, da governança, né? Essa talvez seja também uma heresia política de Spinoza, mesmo em uma Holanda mais tolerante e liberal do que na França de Luís XIV, que vai declarar guerra à Holanda, ou mesmo na corte de Carlos II, que é citada quando Catarina de Bragança vai, com seu dote extraordinário, casar com a corte dos Stuarts. A grande questão de Spinoza, além da questão religiosa, seria política. A liberdade é o objetivo e não a glória de um governante como o Rei Sol.
Sim, isso é uma coisa que eu também procurei tornar claro no romance, se for a ver bem. Ele começa por entender que há um problema com a religião. Ele, quando decide escrever o tratado teológico ou político, chamava-se originalmente Tratado Teológico. E ele percebe que há ali um problema com a religião. Mas depois, pelo que acontece ao seu amigo neerlandês Corbach, que é preso e acaba por morrer na prisão, no Rasphuis de Amsterdão, ele percebe que o problema não é meramente teológico, é também político. E daí que se acrescente a parte política e passa a ser tratado teológico ou político. Ele percebe que tem que, para poder fazer ciência, naquele tempo a palavra cientista não existia, dizia-se filósofo. Filósofo era uma pessoa que interpelava a natureza e que tentava compreender a natureza. É o que hoje chamamos um cientista, mas pronto, a expressão não existia. Ele, para poder fazer filosofia, para ser cientista, ele estava atado pelo colete de forças da religião. Mas ele percebe também que a religião é usada politicamente. E então, quando ele escreve, é por isso que eu considero que, historicamente, embora toda a gente ache que a ética é o texto mais importante dele, e é um texto muito importante, é a primeira tentativa da teoria de tudo, não é? Que depois Einstein vem fazer a segunda tentativa. Na verdade, considero que para a história da humanidade o Tratado Teológico ou Político é o texto mais importante, é um texto fundacional. Justamente por aquilo que eu estava a dizer há pouco. As pessoas acreditavam naquele tempo que a Bíblia era um texto ditado por Deus e tinha as respostas de todos os mistérios da natureza, até problemas de saúde. A pessoa tem uma dor nas costas, de certeza existe um versículo na Bíblia que dá a resposta a este problema. Ora bem, ele vem dizer no Tratado Teológico ou Político, espera aí, a Bíblia é um texto humano, escrito por seres humanos, por razões humanas. Não tem nada de divino. E depois faz a demonstração, através das contradições, dos contextos da época. Ele introduz aquele método que hoje chamamos o método histórico, que ainda hoje é utilizado, é explicado nesse livro, tal como a exegese, não é? Que no fundo é um método histórico aplicado às religiões. E depois ele vem dizer essa frase importante, o principal objetivo da governação é a liberdade. É uma frase fundacional do liberalismo. Porque o liberalismo é a ideologia da liberdade. O liberalismo vem de liber é livre em latim. Ora bem, ele quando diz isso, ele vai provocar uma grande revolução, porque ele descredibiliza a religião e diz a todos os cientistas, porque ele está a falar em latim, não é? Para todos os filósofos, não é? É o seu público, não é o público em geral, e está-lhes a dizer: esqueçam a religião, ignorem, estudem a natureza de uma forma livre, ignorando os dogmas, os mitos e os tabus. Para a religião, a igreja, tudo bem, mas para a política, não. A política é para os políticos e para os cidadãos. E para a ciência é para os filósofos. E, aliás, depois esta separação depois vai influenciar Montesquieu quando faz a separação da Igreja e do Estado. Tudo isso é influência de Spinoza também no Iluminismo. E, esse é um ato fundacional. E é esse ato fundacional que vai conduzir à democracia liberal que hoje temos em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil. Nós vivemos em democracias liberais. São fundadas com esse conceito, não é? E vai permitir o desenvolvimento da ciência. Porque quando todos os filósofos percebem que têm que ignorar a religião, eles vão começar a buscar. É por isso que nós temos Marx, que vem dizer: toda a crítica começa com a crítica da religião. Isto é uma referência a Spinoza, Tratado Teológico ou Político, que é uma crítica justamente à religião. Nós estamos falando da obra O Segredo de Spinoza. Estamos falando de um romance histórico pesadamente pesquisado e embasado em fatos históricos. O que eles citam de datas, acontecimento, ascensão de De Witt na Holanda, tudo isso é absolutamente histórico, mas naturalmente com imaginação e escrita literária. José Rodrigues dos Santos, vamos pensar em identidade. Spinoza se considera de ascendência portuguesa, morando numa comunidade nos Países Baixos, não reconhecido pelos portugueses da época como um português, nem pelos holandeses como holandês, em uma comunidade dominantemente protestante, com traços de antijudaísmo que em breve vai se tornar antissemitismo nos séculos seguintes, não se enquadra, e ele próprio Spinoza é um judeu, não enquadrado na comunidade
como talvez a comunidade judaica gostasse. Isso tem alguma relação com Portugal, que, por exemplo, durante anos é uma ditadura de extrema-direita em uma Europa social-democrata, que é um país com pesada herança católica numa Europa cada vez mais laica, ou, por exemplo, com países escandinavos como a Suécia aderindo espontaneamente à crítica às religiões, a ter e a manter um império colonial, quando, por exemplo, a Inglaterra já tinha desfeito o seu. O português seria uma espécie de Spinoza da Europa, fazendo uma provocação. Por estar isolado. Por estar com uma identidade que não é a identidade europeia e nem exatamente a hispânica, seu inimigo histórico e contraponto histórico. Pois, é um bocado, nem sei bem como responder a essa pergunta, porque ela tem muitas subtilezas, a própria resposta, não é? Uma vez eu fui entrevistado pela BBC, fizeram uma série sobre a União Europeia, então o episódio dedicado a Portugal vieram-me entrevistar. E uma das coisas que mais fascinava os ingleses da BBC, quando fizeram as perguntas, foi que os portugueses não pareciam estar nada incomodados com o facto de pertencer à União Europeia. Quer dizer, não havia movimentos nenhuns contra, toda a gente era a favor. Inclusivamente, nós tínhamos as matrículas dos automóveis, não é? E quando entramos na União Europeia, depois teve que se mudar, então mas era opcional. Mas toda a gente foi a correr, mesmo sendo opcional, quer dizer, só era obrigatória nos novos carros, não é? Mas nos carros antigos, toda a gente foi trocar também, para sublinhar a sua identidade europeia. E eu estive a tentar explicar ao inglês da BBC, nessa altura, eu já não trabalhava na BBC, já trabalhava na televisão portuguesa, que Portugal é o país mais antigo da Europa, com a sua formação terminada. A Espanha aparece só no século XV, não é? A Inglaterra mais tarde, porque na Inglaterra não, o Reino Unido. O Reino Unido é uma soma de várias nações. E a Alemanha século XIX, a Itália século XIX, a França também, pronto, é antes do século XIX obviamente, mas é uma construção com povos de línguas diferentes. Aliás, só depois da Primeira Guerra Mundial é que eles tiveram que unificar numa mesma língua, porque acho que nas trincheiras não se entendiam, os flamengos com os de Estrasburgo, com os bretões e por aí fora. E, portanto, no caso de Portugal, há uma identidade única muito, muito, muito antiga. E, portanto, o facto de nós pertencermos à União Europeia não nos cria nenhum problema de identidade. Há de reparar uma coisa muito interessante que aconteceu em Portugal. Nós tivemos na seleção portuguesa o Luís Filipe Scolari e organizou-se em Portugal o Euro 2004. A certa altura, o Scolari disse: bom, eu quero ver bandeiras portuguesas por toda a parte. Pronto, e os portugueses responderam e puseram bandeiras. Mas o pedido do Scolari só foi aceito porque era um estrangeiro que nos estava a pedir isso. Porque senão porque nós não temos necessidade de mostrar a bandeira para dizer que somos portugueses. É uma identidade muito profunda. Portanto, isso faz parte da questão. E, portanto, mesmo nesse período, no período do isolamento, essa identidade existia. E quando nós entramos na União Europeia, continua a existir. Não há para nós nenhuma contradição entre ser português e estar na União Europeia. É como ser paulista e estar no Brasil. Portanto, acho que há contradições. É? Bom, então eu não sei. Eu sou gaúcho, mas essa unidade nacional brasileira, apesar de notável, porque Portugal também exportou para nós um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados com uma única língua. Isso também é um caso relativamente raro. Claro. E Portugal, tirando esses casos muito tópicos do mirandês, por exemplo, ou outras línguas muito locais, Portugal é um caso precoce, tanto na dinastia de Borgonha quanto em Avis, a unidade linguística, cultural e de precoce centralização real também. Sim, há aliás um fenómeno interessante que era para nós, as questões étnicas eram um problema de África, quer dizer, não existia na Europa. E nós só nos apercebemos que há questões étnicas com a guerra nos Balcãs, da Jugoslávia, já nos anos 90. Porque Portugal, e depois viemos a perceber uma coisa que não tínhamos percebido, que é, nós somos o único país da Europa que, com exceção dos imigrantes, não existem minorias portuguesas fora das fronteiras portuguesas e não existem
minorias estrangeiras dentro das fronteiras portuguesas. Isto é, você vai até à fronteira portuguesa e toda a gente é portuguesa. Passa a fronteira, são todos espanhóis, não há portugueses a viver lá fora. Quer dizer, a não ser os imigrantes, claro. Estou a dizer aldeias. Na Europa isto não acontece. Portanto, existem minorias alemãs na Polónia, existem várias minorias em Espanha, a Itália também tem minorias austríacas, e, portanto, todos os países têm, e a Polónia, obviamente, tem minorias alemãs nas suas fronteiras, o Reino Unido tem os escoceses, tem os galeses, tem os irlandeses, tem um conjunto de grupos étnicos. Portugal não tem isso. E isso foi uma descoberta que nós só fizemos nos anos 90, com as guerras dos Balcãs, porque quando os sérvios dizem nós achamos que a fronteira da nação deve ser a fronteira do país, para nós isso fazia todo o sentido. E quando vamos falar com os outros europeus, sim, isto faz sentido. Não, estás louco, isso só dá problemas. Depois nós começamos a perceber que havia outros problemas que não estávamos familiarizados com eles. E isto relaciona-se naturalmente com uma profunda identidade nacional que nós nem sequer pomos em questão. Nós não precisamos de levantar a bandeira para dizer que somos portugueses. Não precisamos estar a cantar o hino para afirmar a nossa identidade. E isto é um pouco, talvez por ser uma nação muito velha, e estar muito enraizado na nossa identidade. Os sentimentos xenofóbicos ou de identidade lusitana contra imigrantes brasileiros, africanos, etc., ele é muito recente. Esse é um sentimento muito recente em Portugal. Mas eu concordo, que eu acho que considerando o vizinho Espanha, eterno contraponto português desde a sua origem, o vizinho Espanha, onde um basco não se entende com um catalão, que sequer entende a língua de outros, como galegos, é completamente diferente. Mas eu quero agora sair um pouco da história, apesar de eu ser historiador e o seu texto ser maravilhosamente histórico, e pensar na literatura. Gabriel Garcia Marques disse que quando morria uma personagem de 100 anos de solidão, ele chorava a tarde toda, porque ele criou um tal afeto pelas personagens. A morte de Spinoza. Acho que não é spoiler a gente dizer que Spinoza morre no final, né? Acho que alguém do século XVII, as pessoas não vão nos acusar de spoiler. A morte de Spinoza, o encerramento de uma jornada extraordinária de um homem simples, polidor de lentes, né? Num país pequeno, ainda que importante, cultural e economicamente, em plena idade do ouro, nós chamamos no Brasil geralmente Holanda, apesar do termo ser um pouco impróprio. Essa morte do Spinoza, houve um apego seu à personagem Bento Baruch de Spinoza? É verdade que um escritor acaba por sempre se ligar à personagem, até porque a personagem acaba por ser um desdobramento do próprio escritor, não é? Portanto, nós temos algo de nós nas personagens. Pode ser algo, não que nós sejamos como ele, mas que se calhar gostaríamos de ser como ele. Portanto, procuramos efeitos de identificação. Os mesmos efeitos de identificação que o leitor tem quando está a ler, o escritor também tem quando está a escrever. Isso é perfeitamente natural e, portanto, mas obviamente que eu, quando estou a trabalhar em ficção o Bento Spinoza, eu estou a criar um personagem. Isto não é um texto histórico, embora seja um texto em que eu procuro ser muito fiel não só ao seu pensamento, como à sua vida. Mas há um romance, às vezes há coisas que nós temos, por exemplo, nós sabemos, por informação de um dos biógrafos contemporâneos dele, que ele se estava apaixonado pela filha do seu professor holandês, Van Ananden. E, portanto, agora, como é que foi o romance? Bom, aí eu tenho que imaginar, porque não há registro, não é? O que é que eles disseram? Sabe-se que ela o rejeitou por causa de um colar de pérolas, portanto eu vou dar para essa história também para andar um pouco à volta dela. Mas é o trabalho do ficcionista. Nós criamos uma personagem, identificamos-nos com ela. Agora, claro que eu não choro quando o personagem morre, mas é evidente que algo do autor morre porque nós projetamos-nos nessa personagem. E se for ver bem no final, a descrição da morte dele é uma descrição quase poética, não é? Como se eu não quisesse ver, como se eu tivesse posto um véu, ok, este é o momento em que ele morre, não vamos ver isso, vamos respeitar esse momento da vida dele. É uma descrição, de fato, suave, como se fosse um encerramento poético de uma jornada. Vamos falar um pouco do segredo de Spinoza.
Eu diria para o público brasileiro, um dos maiores filósofos da Idade Moderna e de todos os tempos, um homem com uma mensagem extraordinária, mas por que é que nós devemos nos interessar em 2024 pela obra de Spinoza? Porque este romance, e a vida dele, não é? Mas neste caso o romance, o que eu explico no romance, isto é um romance de algo que se passa no século XVII. Mas eu, ao falar do século XVII, eu estou a falar de hoje. Porque Spinoza é o fundador do nosso mundo, o mundo liberal, não é? Da democracia liberal, o respeito, pronto, o voto, o respeito pela vontade popular, a separação de poderes, o respeito pelas minorias, tudo isso são coisas que são embrionárias em Spinoza, depois vão ser desenvolvidas por John Locke, por exemplo. Mas ele funda politicamente o nosso mundo e funda cientificamente o nosso mundo, porque ele vai fechar o método científico que hoje usamos para desenvolver todas as tecnologias, incluindo a câmara que nos está a filmar, incluindo os computadores, os ecrãs onde as pessoas nos estão a ver, tudo isso é baseado na metodologia desenvolvida por Francis Bacon na Inglaterra, por René Descartes, francês nos Países Baixos, e pelo Bento Spinoza. É ele que termina quando justamente ele diz, porque na altura, tanto Bacon como Descartes diziam que a natureza tinha causa e efeito, não era uma mecânica. E o Spinoza, mas que Deus era a primeira causa e podia sempre ter uma influência no milagre, por aí fora. E o Spinoza vem dizer, não é assim. A natureza não precisa do sobrenatural para se explicar. A natureza explica-se por si própria. O sobrenatural é apenas o natural que nós ainda não entendemos. Mas se investigarmos, vamos entendê-lo. E, portanto, e hoje o método científico é baseado neste princípio. E, portanto, isso é muito importante. Ora bem, mas ele cria também a sociedade liberal, ou ele cria os fundamentos da sociedade liberal, não é? A sociedade baseada na liberdade. E esse mundo, o mundo de Spinoza, que é esse mundo em que nós vivemos, está sob ataque neste momento. Está sob ataque a nível externo, quando a Rússia invade a Ucrânia, a Rússia está a dizer que há países suzeranos e países vassalos. Os ucranianos querem democracia, mas a Rússia não quer que eles decidam o seu destino. Ora, isto é um ataque ao mundo liberal, ao mundo de Spinoza, não é? À ideia de que as nações e de que as pessoas têm vontade soberana. E depois estamos perante uma aliança, aliás, como em 1939, das ditaduras. Em 1939 era uma aliança entre a Alemanha, a Itália, o Japão, a União Soviética. Hoje temos uma aliança entre a Rússia, a China, a Coreia do Norte e o Irão, contra as democracias. Em 1939, Hitler dizia o mundo liberal está em decadência. Vem agora uma nova ordem. O mundo liberal, o mundo de Spinoza. O que é que agora está Putin e Xi Jinping a dizer? É a mesma coisa. O mundo liberal está em decadência e vamos criar uma nova ordem. Portanto, é mais ou menos, mais uma vez, o mesmo conceito de ataque ao mundo de Spinoza. E temos também um ataque a nível interno nas nossas democracias, com movimentos iliberais ou antiliberais, que são muitas vezes contra o racionalismo. A terra é plana, o homem nunca foi à Lua, as vacinas são uma mentira, a Covid não sei o quê, não há alteração climática. Todo esse discurso é um ataque ao mundo de Spinoza, é um ataque ao mundo da ciência, que Spinoza ajuda a terminar. E, portanto, quando nós estamos a ler sobre... E muitos dos desafios que o Spinoza tem no século XVII, hoje ainda existem, sob outras formas, disfarçados de outras maneiras, mas estão aqui. E, sobretudo, penso eu, permite-nos entender a importância de defender estas nossas democracias liberais. A importância de, neste contexto, porque nós pensamos, nós que vivemos aqui, sabemos que as democracias liberais têm muitos problemas. A democracia é um processo em construção. A democracia brasileira hoje não é de certeza igual ao que era há 20 anos. E a democracia portuguesa hoje é muito melhor do que era há 20 anos. Há 20 anos ou 30 anos era democracia, mas o Estado tinha todos os meios de comunicação social. Hoje não. Temos houve uma privatização, há muitos canais diferentes, há muitas vozes que se fazem ouvir. É muito diferente. A democracia melhorou muito, é um processo em construção. As democracias têm problemas sérios, nós sabemos. Mas querer comparar e querer pôr ao mesmo nível as ditaduras com as democracias é uma falácia perigosa. Na Rússia existe hoje um homem que está na prisão porque a filha fez um desenho
contra a guerra na escola. Isso passa-se hoje. Era possível numa célula liberal de Spinoza isso acontecer? Na China existem mais de 100 de campos de concentração, hoje, 2024, com milhões de pessoas lá fechadas por razões étnicas e raciais. Isso é possível no mundo de Spinoza, no mundo liberal onde vivemos. No Irão, há mulheres que são mortas no comboio, no trem, não é? E na rua, porque não estão com véu. Isto não é possível aqui, mas é possível lá. Portanto, fingir que as ditaduras e as democracias estão no mesmo plano é uma falácia perigosa. E nós não queremos deixar esse mundo, o mundo de Spinoza, apesar dos seus defeitos, que são corrigíveis, que são melhoráveis, porque, como eu disse, a democracia é um processo em construção. Então seria possível dizer, o nosso tempo infelizmente está se acabando, eu adoraria ouvir sobre Spinoza horas, que Spinoza faria vacina contra a Covid. Claro, Spinoza era um racionalista. Ele dizia muito que o grande perigo é quando se manipulam as emoções. Quando se começa a manipular, é por isso que ele era o hipercartesiano, o hiperracionalista, não é? Ele diz, não, ele entendia uma coisa que nós entendemos também, aliás já Descartes o diz, não é? É que para entender o mundo nós temos que analisá-lo em profundidade, não apenas em superfície. Se nós analisamos em superfície, por exemplo, é a Terra que anda à volta do Sol ou é o Sol que anda à volta da Terra? É óbvio que é o Sol que anda à volta da Terra, pois nasce ali no Oriente, ao meio-dia está ali em cima e depois já ao final da tarde está daquele lado, mas a verdade não é essa, não é? Portanto, é contraintuitiva. Quando nós começamos a analisar em profundidade, percebemos que certas coisas que parecem de uma maneira à superfície, na verdade são diferentes. Descartes, aliás, também falava sobre isso, sobre o problema das ilusões e o método que era preciso para nós superarmos as ilusões. E, portanto, essa é a questão central em Spinoza, a necessidade de nós prestarmos atenção à razão, testarmos as coisas e compreendermos como elas são e não como, por vezes, manipulando os nossos medos e os nossos anseios, às vezes nos querem fazer crer. Desconfiar dos órgãos dos sentidos, a dúvida como método, sistema cartesiano, questionar a autoridade que se baseia apenas na autoridade e criar um mundo onde o debate seja possível. A Spinoza é extraordinariamente atual, por isso, o segredo de Spinoza, não só uma boa leitura, mas faz pensar sobre valores, como o autor acabou de nos falar. Caro José Rodrigues, muito obrigado por essa conversa. Foi um prazer. Espero que o livro faça a sua missão no Brasil de espalhar essas ideias tão boas e tão úteis para repensar nosso mundo tão difícil de 2024. E esperemos que essa leitura nos lembre que há outros prazeres para além dos prazeres carnais. É um prazer. Quer saber mais sobre Spinoza e seu legado extraordinário? Claro, os livros de Spinoza são uma boa fonte, mas antes deles, que tal acompanhar essa maravilhosa biografia do autor Bento de Spinoza?